Ei, Augusto, eu queria bater um papo muito sério com você hoje. Você sabia que a comida talvez pode ser o ponto da salvação, o ponto que te mantém no controle, o ponto que mantém a sociedade no controle em si, entre aspas, no controle? A comida, a simples comida, algo que talvez você não dê muita atenção, talvez você coma, você sabe que é importante se alimentar para o seu corpo, mas a comida pode ser o que tá segurando a guerra no mundo. Isso é bem louco. Tava estudando hoje sobre isso, essas coisas e nossa, é muito louco. Existe um cara chamado John Carlin. John Carlin. Este cara chamado de John Carlin, depois você pode pesquisar na internet, isso eu não estou inventando nada, tem na internet a teoria de John Carlin. A teoria é o seguinte: você sabe que desde muito tempo os ratos eles são usados por seres humanos para fazer experimentos, para fazer testes, porque eles têm comportamentos semelhantes aos do ser humano. E esse cara, John Carlin, eu não sei exatamente se o nome é assim, mas é algo assim, John Carlin. Ele fez uma pesquisa que, nossa, foi algo bem louco, explodiu assim a mente dos pesquisadores, dos cientistas na época, que eles reuniram ratos, botaram ratos em gaiolas normais, como se fosse uma sociedade de ratos. Algo semelhante ao ser humano, eles se comportavam semelhante aos seres humanos. Eles pegavam a comida, entravam em suas tocas, isso os machos alfa. Entravam em suas tocas, alimentavam a família dele, alimentavam a fêmea. Ao longo do tempo, os cientistas, o John Carter, ele botava alimentos e o rato pegava esses alimentos e levava para sua toca. Ou seja, ele se comportava que nem um ser humano normal. Você trabalha, você vai para seu trabalho, ganha o dinheiro, troca em comida e você leva para sua família. Isso é o que acontece normalmente. Tá bom. E ao longo do tempo, eu vou resumir aqui a história, depois você pode pesquisar. E ao longo do tempo ele foi meio que diminuindo a comida. Foi vendo o que a falta do alimento causava, o que poderia acontecer com esses ratos. E nossa, o resultado que isso deu foi algo meio que, nossa, foi algo estupendo, foi algo que, mudou muito o comportamento dos ratos. Os ratos começaram a agir de forma diferente, por exemplo, você sabe que quando a ratazana entrava no cio, ela tinha que escolher um para procriar com ela. Mas quando a falta de comida começou a acontecer, pum, estragou tudo já. E ela seria atacada por um monte de ratos, fome pelo ato. E o comportamento dos ratos começou a mudar. Por exemplo, a ratazana começou fora do cio a ser atacada por todos os ratos. Pô, ela não estava no cio, os ratos começavam a atacar nela, ou seja, mudou o comportamento. Antes era somente no cio, ou seja, já mudou o comportamento. E essas ratazanas eram violentadas e eram mortas, e os ratos faziam relação com o cadáver. Nossa, muito pesado isso, muito louco isso. Esses ratos começavam um processo chamado de canibalismo, ou seja, assim que seus filhotes nasciam, eles também começavam a comê-los. Isso mesmo, a comê-los vivos. Então começaram pelo processo de canibalismo. E passando por esse processo, os ratos começaram a se alocar em grupos, ou seja, em gangues. Gangues essas que se reuniam para tomar alimentos dos outros e assim atacá-los. Então eles começaram a se formar em gangues, frustrando todo esse processo. E agora vocês vão ficar chocados, e já peço já que não tenha crítica nesse vídeo, porque eu tô falando a teoria de John Carlin, tá bom? Depois vocês podem pesquisar e ver. E alguns ratos machos começaram a se insinuar para outros ratos machos, e ratas fêmeas começaram a se insinuar para outras ratas fêmeas, ou seja, começaram a se insinuar em desejos sexuais. Tá na teoria de John Carlin. E todo esse processo ele foi meio que crescendo em forma muito crescente, em quase que linha bem reta. Então esse processo foi algo meio assustador assim pro próprio John Carlin, porque foi algo, nossa, por simples ato de tirar a comida dos ratos, eles fizeram tudo isso, fizeram canibalismo, começaram a ter próprias relações entre si, e nossa, foi um caos total. E a pergunta dos pesquisadores, cientistas é: será que isso, ao longo da vida, com toda aquela história da tribulação, do arrebatamento, do fim dos tempos, será que isso pode acontecer com o ser humano? Será que é algo provável de acontecer? Aí eu te faço a pergunta: o que você acha dessa pesquisa?
qual que é a sua teoria, o que pode estar, o que pode acontecer. Eu queria que vocês refletissem sobre isso. E eu trouxe esse vídeo porque eu estava assistindo a pesquisa e tal, achei algo assim muito louco. Então eu queria compartilhar com vocês porque talvez muita gente não saiba desse ato que aconteceu. E eu achei algo muito louco, eu queria compartilhar. E aí, o que você acha? Se gostou desse vídeo, envia pra galera, vê o que elas acham, comenta, reflete. E é isso, tamo junto demais. Talvez eu traga conteúdos como esse pela frente. Tamo junto. Se inscreve no canal.